Vida de atleta no Brasil não é fácil, a gente já conversou disso aqui. O PA optou por ir ao BBB, só que ficar parado um ano, que foi praticamente o que ele ficou, cara, é um ano a menos na preparação. Apesar de ter terminado em último na classificatória dele, a circunstância toda nos mostra que, pô, foi difícil pra caramba pra ele. Tadinha. Tadinha, que barra. Fala, seus mal diagramados! Chegamos ao fim das Olimpíadas de Paris. Esse evento que causou, desde o seu início, muita lacração reacionária, pânico moral e discussões inócuas, além de proporcionar aos atletas comida com vermes, quartos com temperatura de air fryer e um rio de tolete para provas aquáticas. Ainda assim, foram dias inesquecíveis. Nossa multimedalista corintiana e guarulhense Rebeca Andrade foi também o estopim para inúmeras polêmicas nas redes. Como não poderia deixar de ser, após a consagração da brasileira, a pergunta que logo surgiu foi: ok, devo saber se Rebeca é Lula ou Bolsonaro para saber se torço ou não para a ginasta. Considero essa preocupação uma forma miserável de viver em pleno ano de 2024, principalmente quando a pessoa nunca na vida fez proselitismo em redes sociais. Porque se ainda fosse o Wallace do vôlei, que propôs tiro na cara do Lula, achou que odiar e torcer contra. Mas não é o caso aqui, e Felipe Neto chegou a ir atrás para desmentir esse boato espalhado pela internet que dava conta de que Rebeca era bolsonarista. Mas outro tema logo veio para atormentar ainda mais o momento de glória dela: a tributação sobre premiações esportivas. Bolsonaristas instrumentalizaram essa condição, implantada ainda no governo Médici, para reforçar os memes do Tachad, e o governo precisou responder com populismo fiscal e isentar quem ganha prêmios acima de 40 mil, deixando que o atleta que trabalha como frentista para se manter se foda quando ganhar a maratona de Jaguaribe. Acuado pelas redes, cagou no pau e só não abriu precedentes para o Neymar ser isento no futuro, porque ele nunca mais vai ganhar título nenhum. E nesta semana tivemos ainda: Pablo Marçal acusa candidatos de cheirarem cocaína, Datena toma esculacho de Natuza Neri e Paulo Cogos trepa pela primeira vez. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Faz frio, faz calor. Faz frio, faz calor. Faz frio, faz calor. Em qualquer condição climática, você sempre estará bem vestido com as peças da Insider. E eu vou te dar mais alguns motivos para encher seu guarda-roupa com essas peças maravilhosas. Elas não deixam cheiro. Delícia. Não precisam passar porque desamassam no próprio corpo ou no cabide e secam rapidamente. Além de serem mega confortáveis e caírem bem em todo tipo de corpo. Eu uso as peças da Insider para qualquer ocasião. Elas são um tipo de camaleão para sair, namorar, trabalhar, ficar em casa, etc. E para você que está assistindo a este vídeo, clicando no link que está na nossa descrição e no primeiro comentário, você vai ter 18% de desconto em qualquer peça do site da Insider, se essa for sua primeira compra. Isso aí, 18%. Para você que já é cliente, o desconto continua de 12%. Saia dos piores vídeos da semana e entre nas melhores camisetas, underwears, moletons, jaquetas, bermudas. Venha para o universo e o time da Insider. Bora! Salve, salve galãs e galôs! Depois do chapisco que levou de metade do país, Marcos Mion nunca mais vai postar nenhum conteúdo nas redes sociais que não seja relacionado ao seu shape, coleção de sneakers e fotos com sua família de comercial de margarina. E ainda acho que sobrou muita possibilidade de conteúdo para ele. O ideal mesmo seria que o apresentador sumisse das redes sem que eu tenha que desbloqueá-lo e bloquear de novo só pelo prazer que a dopamina gerada nessa atitude me causa. Uma semana após o apresentador postar vídeos patéticos, passando informações falsas sobre remuneração de atletas olímpicos que ele retirou do confiável site salarios.com.br, Mion precisou lidar com a realidade. A própria Rebeca Andrade afirmou que o Bolsa Atleta é um dos principais instrumentos de Estado para a formação de novos esportistas. E não apenas ela.
Caio Bonfim, prata na marcha atlética, também exaltou o programa, apesar de treinar numa pista com condições semelhantes à pele do Tarcísio de Freitas. Mas, nesse caso, é responsabilidade do Ibanez Rocha, que é do MDB, e não tem graça nenhuma gravar vídeo contra governadores de partido de direita, né? Principalmente se tiver esse rostinho infantil do bebê da viagem de Chihiro. Isso se o Mion, com toda a sua sagacidade em usar o Google, consegue diferenciar atribuições de poderes. Capaz de insinuar também que a precariedade do estado de Sobradinho é culpa da esquerdalha. Agora, tirar R$1 no bolso para patrocinar qualquer atleta ou modalidade esportiva, jamais. Bom, o Bolsa Atleta é um dos programas que dá mais suporte, não só para mim, né, mas para vários atletas ali do Brasil. E tem muita gente que vive disso, que precisa disso, então a gente entende a importância, sabe? Para o atleta continuar treinando, comprando seus materiais para treinamento, fazendo as suas viagens, não sei, né? Eu acho que eles usam esse dinheiro para isso também. E às vezes até ajuda os seus familiares. Eu acho que ter esse apoio, pessoas que acreditam em você, te incentivando, te apoiando a continuar e dando esse suporte, não tem palavras, é só agradecer mesmo. Obrigada. A gente gosta de reclamar, mas isso aí eu não posso reclamar não. Eu comecei a marchar no ano de 2007 e desde lá eu sou bolsista, né, do Bolsa Atleta. Então não tem como falar da minha história sem falar do Bolsa Atleta. Porque sempre foi o maior que eu ganhei foi a Bolsa Atleta. Então sempre foi o que mais me ajudou a investir no meu esporte. E deu certo. A gente conseguiu uma medalha olímpica, né? Então vamos lutar para ter melhores condições, mas juntos a gente conseguiu, por exemplo, a passagem aérea que me fez o índice Londres, Rio, Tóquio e aqui foi dada pelo governo de Brasília. Então não tem como eu não agradecer todo o apoio que Brasília me deu para chegar até aqui. Outra polêmica surgida nas redes em torno dos Jogos de Paris é a tributação de prêmios em dinheiro que os atletas medalhistas recebem. Atualmente o COB paga 350 mil pelo ouro, 210 mil pela prata e 150 mil pelo bronze, mais a incidência de 27% de impostos em cima dessas premiações. Só que isso não foi instituído agora, vigora desde 1970, em pleno governo militar do Médici, e é idêntico ao que acontece quando você recebe uma PL ou bonificação na empresa. Nada de diferente. E nossos medalhistas têm até sorte. Rebeca será tributada em 27%, o que não é pouco, reconheço. Mas enquanto isso, Simone Biles deixará 35% do que ganhou na mão do Biden. Isso porque mora no Texas, que não cobra imposto estadual em premiações. Se fosse da Califórnia, pagaria mais 12%. A Land da Liberdade tem um Lion da Receita mais hungry que o nosso. Eu sou poliglota pra caralho, fala aí. Mas os Minions encontraram nessa situação uma forma de requentar os memes do Tachad e atribuir esse imposto ao atual governo, ignorando completamente que, se ainda fosse o mito no poder, ele não só tributaria, como daria um jeito de mandar o Mauro Cid roubar as medalhas. Cleitinho, com toda a sua humildade mineira, gravou o vídeo reclamando da medida e outros parlamentares propuseram acabar com a tributação. Inicialmente o governo se calou, mas quando agiu eu tive saudades do momento em que estava inerte. Lula decretou a isenção para prêmios acima de 40 mil, como uma forma de barrar as críticas nas redes e no Congresso, só que desagradou todo mundo. No seu populismo fiscal de ocasião para ganhar o debate político, prejudicou o atleta que realmente mais se fode no país, que continuará a pagar impostos sobre prêmios, enquanto a Rebeca, com inúmeros e justos patrocínios, fica isenta. Nessas, ainda abre um precedente perigoso de jogadores de futebol quererem ser tratados com paridade e deixarem de pagar impostos sobre suas premiações. Uma canetada pior que a do Arrascaeta em cima do Carlos Alberto. Parabéns, Rebeca, você orgulha todo o povo brasileiro, mas o governo vai te tomar dinheiro e eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Medalhistas olímpicos brasileiros terão tributação sobre suas premiações. Ela ia ganhar 350 mil. Sabe quanto que o governo malvadão vai tomar dela? 97 mil. Não existe jornalista imparcial. Mesmo aqueles que se vendem como isentões têm interesses políticos e pessoais que deixam mais ou menos escondidos
quando houver interesse. Thiago Leifert, por exemplo, se encaixa perfeitamente nessa escola de imprensa. Apesar de sempre querer afastar a política da mídia esportiva e se vender como uma pessoa desinteressada nesse debate, Thiago faz a política ao seu jeito. A política do coleguismo, sempre passando pano para os seus melhores amigos no esporte. E assim, nunca assume que o Neymar errou, por exemplo. Mesmo que o jogador tenha participado de uma partida em que agrediu o Gandula, mostrou a rola pra torcida. Esse é o Abel, né? Desculpa. Perdeu o pênalti e engravidou mais uma mulher fora do casamento durante o intervalo. Ele estará certo, ou no máximo, sendo perseguido de forma exagerada pelos detratores, né? São muitos. Que coisa. E agora, o Thiago Leifert usou do mesmo expediente para defender Paulo André, que terminou em último na prova de qualificatória de 100 metros rasos, que curiosamente é a mesma posição que eu garantiria se tivesse participado. Para Thiago, o fracasso olímpico de André tem duas justificativas: a participação dele no BBB, que interrompeu a preparação, e uma lesão no fim de junho, em que o esportista teria se estabacado no chão com tudo. A questão é que as duas informações parecem tiradas da escola Marcos Mion de pesquisa. O corredor participou do BBB em 2022, faz tempo, hein? Isso significa que ele parou por um mês, há 2 anos e meio. Tempo suficiente para se recuperar, a menos que tenha ficado mais tempo sem treinar, só aproveitando a vida na casa da Jade Picon. E essa lesão recente dele não foi bem assim como o Leifert descreveu. Ele sentiu o posterior da coxa, ralou o joelho e declarou que nem foi tão grave assim. Grave, Leifert, é ser sempre advogado pro bono dos amigos. Defender o ex-BBB Paulo André. Vida de atleta no Brasil não é fácil, a gente já conversou disso aqui. O PA optou por ir ao BBB. O BBB mudou a vida dele, ele agora tem uma fonte de renda, porque ele viaja, ele faz publicidade, que o ajuda na vida de atleta. Só que ficar parado 1 ano, que foi praticamente o que ele ficou, cara, é 1 ano a menos na preparação. 30 dias atrás, ele teve uma lesão gravíssima, foi parar no hospital, se estabacou no chão numa prova. Apesar de ter terminado em último na classificatória dele, a circunstância toda nos mostra que, foi difícil pra caramba pra ele. Do PA é piada, pros outros é parabéns guerreiro. Não, o PA era um que cai no parabéns guerreiro. Esse sim merece um abraço, porque, mesmo sem um pedaço da preparação, e o sacrifício que o PA fez de ir pro BBB, é por conta da forma como os atletas olímpicos são tratados no Brasil. Tadinha, que barra. Para quem ainda não entendeu o propósito da candidatura do Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo, explico. Jogar o nível da campanha no pré-sal, mesmo papel cumprido pelo turista sexual na última disputa municipal aqui na capital. O coach do abstrato goiano, que assim como Tarcísio de Freitas se perderia fazendo baldeação na Estação Luz, mostrou quem será sua vice num breguíssimo chá revelação e optou por um token para provar que ele não é preconceituoso. A ilustre desconhecida é policial, evangélica, periférica, nordestina e negra. Se fosse trans e PCD, englobaria todas as minorias, gostei de ver. Além dessa tentativa mambembe de representatividade vazia, que até engana uns incautos, Marçal não podia lançar sua candidatura sem muita baixaria. E acusou 2 candidatos à prefeitura de cheirarem cocaína, porém ainda não revelou quem é o outro. Antes mesmo de chegar o dia do debate da Band, em que ele contaria quem são os cheirolines, Ricardo Nunes fez exame toxicológico para provar que não era ele, numa jogadinha ensaiada mais feia que as tentadas por Clodoaldo e Finazzi no Corinthians de 2007. Eu, sinceramente, não me importo se o próximo prefeito for até frequentador da Cracolândia nas horas vagas. O atual é tão fraco que passa a vergonha de desconhecer os dados que a própria prefeitura disponibiliza oficialmente sobre as metas do mandato, que em pleno mês de agosto de 2024 ainda não foram cumpridas. Às vezes parece que quem morreu foi ele e não o Bruno Covas. O sujeito só está por aqui fisicamente. E olha que, quando está de lado, parece que desencarnou também, de tão magrinho que é.
Prefeito, o senhor enalteceu aí a grande arrecadação da Prefeitura de São Paulo, principalmente no último ano. E ontem eu entrei lá naquele site do programa de metas da Prefeitura e o número que tem lá é que somente 41% das metas propostas agora até o fim de 2024 foram cumpridas. Em janeiro desse ano, 23% dessas metas nem sequer tinham sido iniciadas, com uma arrecadação recorde. Esse número não é muito baixo? Menos da metade das metas atingidas? Não, Michel, talvez você tenha visto algum site que não seja o nosso. Da Prefeitura. Programa de metas, o que eu entrei aqui, eu até tirei um print para não ter... Estava lá, das 86 metas, 36 foram atingidas. Painel de monitoramento do programa de metas. .prefeitura.sp.gov.br. Faz o exame toxicológico, você vai ver que tem 2 que é cheirador de cocaína, dos que estão concorrendo aí. Eu vou revelar no debate, pode aguardar. Datena tem me surpreendido nesta eleição. Como um Tomás arregão político, ele abandona todas as disputas ainda antes do início, alegando que a Matilde pediu para ele não se estressar tanto como a campanha. Matilde, a mulher dele. Na verdade, todos sabemos que ele só inventava a candidatura para chantagear a Band a conceder aumento salarial e contratar um novo parente dele na emissora, né não? Quando atingia esse objetivo, após o Brasil Urgente despencar na audiência, ele desistia e a família Saad, dona da Bandeirantes, respirava aliviado. Desta vez não, ele está empenhado em seguir até o fim com seu nome na urna eletrônica, mas ainda não se adaptou a estar no papel de entrevistado e não de entrevistador. Típico de apresentador de TV com corpo widescreen, Datena repete o hábito Faustão e que o Jô também fazia muitas vezes, saudoso, maravilhoso, e os dois acreditam deter o monopólio da fala em qualquer conversa. Em entrevista a Natuza Neri, Datena agiu dessa maneira e a jornalista reclamou que ele a impedia de fazer perguntas. Mimado e mala como sempre, Datena quis terminar a discussão com razão e deu resposta monossilábica para fazer ironia, com a reclamação de que estava abusando do seu direito de querer promover, sim, um monólogo ao vivo. Chatão, né? Se ainda houvesse propostas concretas nas respostas, tudo bem ouvir o candidato por mais tempo. Só que as propostas do Datena são quase as mesmas que qualquer taxista propõe para acabar com os problemas de São Paulo em uma viagem de mais de 20 minutos. É que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor Você disse que eu teria 1 hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar antes de eu ouvi todas e respondi todas. 6 minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que 6 minutos de uma entrevista de uma hora. O senhor já ouviu falar de uma expressão? Você não pode resolver... Natuza, eu não quero te contradizer, mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que o senhor já ouviu falar numa expressão chamada me interrupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Desculpe, não é esse o meu objetivo. Então o senhor vai ter toda a liberdade... qualquer entrevistador, independente de gênero, a minha ação mais sempre uma vez foi o senhor essa. não deixa eu falar. Agora, porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou Agora, dizendo... eu estou falando com uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa vamos e quer pergunta. Que eu responda rapidamente. Não, é impossível isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Devo admitir que se o paulistano estiver propenso em eleger Giba do Agitson, Bill do Ferro Velho, Galego Mototáxi e Cici do Postinho, prefiro que o Paulo Cogos conquiste uma vaga na Câmara. Não porque eu concorde com qualquer proposta dele, caso haja alguma, apenas porque, pensando de forma pragmática, garantirei bons cortes para o meu canal e preciso garantir minha aposentadoria. O candidato a vereador, que é ao mesmo tempo o doidinho de bairro mais bem sucedido do mundo e o herdeiro mais fracassado dos Jardins, fez sua campanha nesta semana a favor da liberdade. Não me refiro ao bairro do centro da capital, mas a liberdade em abstrato, e essa campanha rolou bem longe daqui. Mais livre do que nunca, Cogos protagonizou vídeo em que aparece pela primeira vez provando que chegou à vida adulta, aos 38 anos de idade. Como é possível notar isso? Ora, Paulinho está sozinho em outro estado, aparentemente bêbado, acompanhado pela primeira vez de uma mulher e ainda foi filmado trepando.
Tudo bem que é em uma árvore, mas trepou ou tô mentindo? Não devemos negar, desde que assumiu o cos-pobre de Javier Milei, Cogos tem experimentado situações inéditas, como tomar apavoro no estrangeiro e se aproximar de mulheres que não são nem sua mãe e nem a empregada e babá Maria da Paixão. Oi, isso aí é um pé de Milei? Isso aqui é um pé de Milei. Cogos sempre passando vergonha, sendo um fracasso. Vamos dar uma olhada aqui, fazendo parkour na Argentina. Direto de meus olhos, deixa eu ver se tá ao vivo mesmo. Tá bêbado? Aê. Esse espaço aqui é estatal. Vamos privatizar primeiro aquela árvore. Realmente ele está alterado. Olha lá! Gente! Olha a bunda do Cogos! A audácia persegue os audazes! Cara, não foi ruim, hein, a subida. Não é fácil. Não, foi boa, que a árvore é bem inclinada também, essa aí, né? Liberdade não dá em árvore. Você viu que teve que conquistar. Agora, conquistar a liberdade também é importante ter os pés no chão. Por isso eu preciso voltar ao solo. Agora vai ser um pouco impactante, literalmente. Vamos lá. Tronquinho aqui. Esse é jeito de descer de árvore? De pé. Pedra de ouro. Ah, que pena que ele não tomou o suficiente para gerar um vexame maior. Ele chegou à idade adulta, finalmente. No início da carreira de Angelina Jolie, muita gente em Hollywood questionou a atriz porque ela não usava o sobrenome Voight, que vem do seu pai, um famoso astro do cinema norte-americano. Angelina nunca escondeu que a relação dos dois não era das melhores e por isso preferiu suprimir o nome do pai para não deixar o vínculo tão evidente com Jon Voight. A decisão não poderia ser mais correta. Se o pai era um desgraçado em nível familiar, politicamente é um surtado do caralho de fazer o Luciano César e o Roberto Boni parecerem razoáveis. Trampista convicto, Voight, a cada ano que passa, justifica ainda mais porque sua filha prefere manter distância, né? Recentemente, ele criticou a declaração da filha, que acusava Israel de cometer assassinato de civis em Gaza, como se houvesse alguma evidência que contraria essa afirmação da atriz. E agora, em vídeo de campanha para Donald Trump, o ator acusa Obama de estar cometendo crime de guerra ao apoiar a hiena cacarejante da Kamala Harris. Palavras dele. Jura que a esquerda quer transformar todas as crianças em transexuais e assume que Trump é o verdadeiro Messias. Lembra muito atores brasileiros que seguiam o mesmo caminho, como Mário Frias, com a diferença que o Jon Voight não está fazendo isso por precisar urgentemente de dinheiro e de um emprego, né? Parece pelo menos, mais genuíno da parte dele ser chapéu de alumínio dessa maneira. The war of our lifetime now. We the people are in trouble if this nation picks Kamala Harris. We must stop this crime that is happening. It's a war crime that Obama is directing, and Kamala Harris will be the cackling hyena that just listens and repeats. If we do not stop this horror, you, my friends, will have the biggest horror that you will not know how to end. We must all see this truth, become one with this understanding that God will guide us with words of wisdom, that we may understand that Donald Trump will make any sacrifice to save America. We the people are in danger. Left is trying to take away your children and turn them into non-binaries. Imagine a seguinte situação. No dia de hoje, alguém vai às redes sociais e te humilha. No momento em que se depara com a crítica, você pode sentir tristeza, mas com o passar de horas, no máximo dias, isso já estará superado. Vai ter quem demore mais para ignorar esse momento, mas acredito que 32 anos é um pouco além do aceitável. Só que Lulu Santos aluga um triplex na mente de Zezé de Camargo desde 1992. À época, o cantor foi ao Faustão e reclamou do apoio que os sertanejos haviam dado a Fernando Collor, que confiscou a poupança de muita gente, inclusive a de Lulu. Quase 3 décadas depois, músicos desse estilo também apoiaram outro presidente que foi um verdadeiro desastre, mostrando que tem compromisso com um projeto de país reacionário e que despreza a miséria rural de onde eles surgiram. Mas Zezé, ao invés de tentar aprender alguma coisa nesse longo período, preferiu remoer as críticas e dizer em entrevista que evita até hoje se encontrar com Lulu, como se Lulu tivesse algum interesse de estar no mesmo local que um homem de 1,50 m com calça de vidibagos. Mas eu sou mesmo muito inocente de esperar que o Zezé aprendesse algo politicamente. Se o sujeito se negou a aprender a cantar corretamente, colocando em risco seu instrumento de trabalho e hoje tendo uma voz que se assemelha a barulho de coxim de amortecedor estourado, não é sobre um assunto que ele não domina que o cara se sairia melhor.
Não só evito, como já evitei. Lulu Santos. Chegou um dia ele contando uma história, acho que no Jô Soares, por que ele detestava o sertanejo. Quando houve o confisco da poupança, disse, se eu por acaso parar de trabalhar, eu preciso depender daquilo que eu guardei. Na hora que aquele homem tomou o que me era justo, o que me era de direito, só ia devolver 12 meses depois, em 18 prestações, eu fiquei tão deprimido. Naquela época, os artistas que são da minha geração, do meu feitio, como Lobão, Paralamas, Legião, enfim, as pessoas do rock nacional e as pessoas dos artistas de uma forma geral, os cineastas, os diretores de teatro, Chico, Caetano, Tio, quem fosse, todos não deram apoio à candidatura desse presidente. Quem deu apoio à candidatura, eu não vou falar nomes, mas são as pessoas filiadas ao que se chama de música sertaneja, que eu chamo de música breganeja. Eu tenho pavor desse tipo de música, embora eu acho que haja um espaço para tudo e para tudo que for desejado, acima de tudo, pelo público. Só queria lembrar vocês que a gente desejou, a gente não, houve quem desejasse Fernando Collor e houve quem desejasse essa música sertaneja. Eu acho a música sertaneja foi a trilha sonora dessa malfadada administração. Eu gostaria que uma fosse embora junto com a outra. Muito obrigado. Fala, Matias, quase esqueci de você. Ainda bem que eu venho sempre trabalhar, mesmo atrasado. Você estava sumido, você não veio ver eu gravar o vídeo, o que aconteceu? Ah, você estava tomando umas. Essa hora, logo cedo, meio-dia, já tava chibirando, é? Esse horário é o melhor para tomar uma canina no bar confeiçoada. É, sexta-feira. Não, hoje é quinta-feira. Já pode, Matias. Tá bom. Eu deixo você. Foi aniversário do Helder essa semana, o meu é semana que vem, dia 13, e eu faço 50 anos, Matias. Nem me lembra disso que fico triste e preocupado. Tô velho. Qual o problema? Vou morrer mais cedo que você? Não sei. Tudo é possível. E se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, do nosso trabalho, entra aqui no primeiro comentário e nos apoie. Até travei a boca porque a gente tá precisando muito de apoio, tá? Aqui tem o Seja Membro, tem o Apoia-se, tem nossa conta corrente, nosso Pix e nosso PayPal. Por favor, pense se você puder doar alguma coisa pra gente, é importante pra gente manter essa estrutura e continuar com a Galãs Feios por mais muitos anos ou alguns anos. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, X, Facebook, que a gente quase não usa mais, mas Instagram e TikTok, tá? E se você é um desses que pensa como Roberto Boni, Luciano César, John Voight, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.